José desceu alguns degraus no Egito, mas em que ponto isso é importante ou o que isso tem a nos ensinar? Vamos meditar? O capítulo 41 do livro de Gênesis vai dizer que passaram-se 2 anos, ou seja, o copeiro foi exaltado, o padeiro morreu, conforme a interpretação do sonho. 2 anos depois, o texto vai nos dizer que Faraó teve 2 sonhos na mesma noite. Versículo 8, a Bíblia vai nos dizer então que Faraó perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes o sonho, mas ninguém pôde interpretar. Versículo 9, então, vai dizer que entra em cena o copeiro, dizendo: Olha, dos meus pecados me lembro hoje. Ele conta a Faraó o que aconteceu naquele tempo, e em que, quando estava no cárcere, tanto ele quanto o padeiro tiveram um sonho naquela noite. E havia um hebreu lá no cárcere que interpretou ambos os sonhos, e conforme a interpretação se cumpriu. O padeiro morreu e o copeiro foi levado ao seu lugar conforme a interpretação dos sonhos. Versículo 14, então, diz que Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair da cova, do buraco, e diz que barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete mais de ti. Ouvi dizer que quando ouves os sonhos, o interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. A primeira lição que nós vamos destacar aqui é, primeiro, Deus conduziu José ao Egito. E lá no Egito, Deus forjou ainda mais o rapaz. Ele foi administrador da casa de Potifar. O inimigo se levantou, ele desceu mais um degrau. E no cárcere foi o comandante do lugar. Tudo que aconteceu na vida de José foi para deixá-lo ainda mais capacitado para que haveria de vir. José, a nossa segunda lição de hoje é: ele glorificou a Deus quando estava lá embaixo e agora glorifica novamente o nome do Senhor. Na casa de Potifar, disse a mulher: Eu não posso pecar contra Deus, ou seja, Deus em primeiro lugar. Agora, diante de Faraó, que no Egito era conhecido como o Deus do Egito, ele fala: Deus dará resposta a Faraó. As duas mais importantes lições que nós temos aqui são essas. José passou por todo um processo de preparo. Primeira lição. Segunda lição, ele glorificou ao Senhor em todo o processo. Faraó então conta o sonho a José. Diz que as 7 vacas gordas saíram, as magras comeram as gordas e pareceu que nada tivesse acontecido. As espigas de igual modo. Então a interpretação de José é que os sonhos eram um só. Viriam 7 anos de grande bonança no Egito. Posteriormente, viriam 7 anos de grande escassez. E José põe diante de Faraó o plano necessário para lidar com aquela situação. Mas aí vem algo ainda mais importante na vida de José ou na sua história. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus, versículo 38 do capítulo 41.
Lembramos lá atrás que José glorificou o nome do Senhor. Agora chegou a vez de Faraó glorificar o nome do Senhor na vida do rapaz. Não desperdice o processo. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele fará o nome dele ser glorificado na sua vida. Lembre-se que a exaltação que Deus tem para nós não é só para afogarmos, mas para que o nome dele seja glorificado. José entendeu isso e agora chegou a vez de Faraó reconhecer que Deus é que estava com o rapaz e somente Deus poderia fazer na vida dele o que era necessário para a saúde de toda aquela cidade, todo aquele país, de todo aquele povo. Deus faz e ele cumpre. E Faraó então põe um anel na mão do rapaz, o coloca no seu segundo carro e o manda passar por todo o Egito para que todos o conhecessem e o reverenciassem, para que todos fizessem conforme aquele rapaz dissesse, porque nele havia o Espírito de Deus, e esse é o ponto mais importante. Então prepara uma esposa para José. José tem dois filhos, Manassés e Efraim. No nome dos filhos, ele relata o que Deus fez na vida dele e e a maneira que Deus o exaltou. Passam-se então os 7 anos de bonança. Versículo 53. Acabaram-se os anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir 7 anos de fome, como José tinha dito. Havia fome em todas as terras, mas na terra do Egito havia pão. Não se esqueça, o que Deus fala, ele cumpre porque ele é fiel. Glorifique o nome do Senhor em cada etapa da sua vida. Não se esqueça, Deus exaltará o nome dele na sua vida. E você pode descer alguns degraus, mas você vai subir a montanha. Deus é o que cumpre o que promete. Fique onde Deus te colocou e exalte o nome dele durante o processo. Às vezes dói, às vezes machuca, às vezes achamos que não vai dar certo, mas Deus é fiel para cumprir o que prometeu. É fiel para exaltar o teu servo conforme ele quer. É no tempo e na hora de Deus. Não se esqueça disso. Que Deus te abençoe.